Senhor, eu sei que já adoramos nesse lugar, já oramos. Eu peço que o Senhor venha sobre nós, faz valer esse tempo, Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra. Eu creio que o Senhor quer falar conosco aqui. E eu peço que o Senhor venha trazer a sua palavra, Senhor. Limpa nosso coração, limpa meu coração. E deixe que a sua palavra flua sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler o Isaías 43. Hoje, obrigado. No verso 1. Se for projetar, eu estou usando Almeida século 21. Se quiser ficar igual. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu vou continuar lendo, mas ele está falando que ele é o Senhor que nos formou, que nos criou, que nos salvou, que nos levantou, aquele que começou algo na nossa vida. O hebraico desse texto aqui, formou, ele tem origem lá no Gênesis, no 2:7, quando Deus formou o homem do pó da terra, é a mesma palavra. Quando Jeremias estava já perdendo a vontade, quando ele estava... se você pegar o capítulo 12 de Jeremias, ele fala assim, por que Israel não é levada para o matadouro? Ele está cansado. E ele é aquele cara que orava pra caramba, para que Deus fizesse uma obra em Israel. Mas agora ele está falando assim, por que o Senhor não extermina todo mundo? Ele se desequilibrou. Ele perdeu o foco. Há pouco tempo atrás, ele era aquele cara que dizia assim, eu queria que meus olhos fossem uma cachoeira para eu chorar dia e noite pelo pecado da nação, e Deus falar para ele, para de orar. Olha para você ver. Para mim é o único cara na Escritura que Deus fala, para de orar. Então ele era alguém tomado de Deus, cheio da unção, mas agora no capítulo 12 ele está falando assim, olha, leva esse povo embora. Eu já te disse isso em outra oportunidade, a gente pode até ler um pedacinho só para lembrar, logo no capítulo 2, deixa meus neurônios voltar tudo para o lugar aqui, eu prego algo novo, mas espera aí. Aí o Jeremias no capítulo 12, ele fala, até quando a terra lamentará, no verso 4, deixa eu achar aqui o ponto, aqui, verso 3, tu porém me conheces, ó Senhor, tu me vês e provas a minha fidelidade para contigo, arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Então ele pediu para Deus levar eles como se fosse para o frigorífico. Ele estava dizendo, eu quero ver eles ser exterminados em massa. Poxa, agora mesmo ele era o cara que orava para que o povo fosse salvo. Então ele está cansado, fala para a pessoa do seu lado aí, perdeu o equilíbrio. E agora? Aí o Senhor traz uma palavra para ele no verso 5, ó, se te cansas, correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com os cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Então o Senhor fala para ele, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, como é que você vai correr com aqueles que vão a cavalo? Se você estudar um pouquinho, vai saber que o profeta, ele lia o que o profeta antes dele tinha feito. Não há judeu, não há profeta, homem de Deus, nesse período que não conhecia o que Elias tinha feito, de como ele tinha corrido mais que os cavalos de Acabe. Possivelmente Jeremias era alguém que orava a Deus, falava assim, um dia eu quero ser tomado da unção, correr, como Elias correu mais que os cavalos e tal. Essa era a busca dele. Só que agora ele está cansado, ele se desequilibrou. E quando ele se desequilibrou, Deus usa os sonhos dele para trazer à memória aquilo que dá esperança. Aí o Senhor fala com ele, rapaz, se você está cansado agora, com pessoas que andam a pé, como que eu vou realizar o seu sonho de correr mais que os cavalos?
Então ele teve que ser ativado na palavra para poder lembrar quem ele era em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por palavras. Existem sentimentos que tocam o meu coração e o seu, que faz a gente voltar para trás. É uma redundância, voltar já é para trás mesmo. Existem sentimentos que batem em mim e você, que faz a gente estagnar na fé, interromper um processo, abrir mão do chamado, perder a paciência com as pessoas, abandonar o propósito, achar que a igreja não é para você, achar que está todo mundo na igreja de sacanagem com a sua cara, eu quero mais que todo... Está filmando, agora já falei. Achar que todo mundo na igreja está de onda com você, que ninguém suporta você, e você começa a ficar irritado, sem paciência. Pararam até de filmar. Você começa a ficar irritado, sem paciência. É o que está acontecendo com Jeremias. Ele está falando assim, por que o senhor não extermina logo de uma vez todo mundo? Por que não acaba logo com isso? O Senhor podia bem dizer, lógico que não, mas não. O Senhor fala para ele, rapaz, você está cansado com homens que estão a pé, tem uma unção sobre você, lembra do seu sonho, lembra do seu chamado, lembra quando eu despertei você. Agora ele entra numa rota aqui, do 12 até o 18, é um tempo dele ser renovado com o Senhor. No capítulo 15, ele fala assim, quando eu achei a sua palavra, o livro, eu comi. Ele foi doce na minha boca. Eu nunca me assentei na roda dos escarnecedores, eu nunca perdi meu tempo numa conversa tola, eu sempre andei na sua presença. Aí ele fala no capítulo 15, porque a minha ferida me dói e não admite cura, seria para mim o Senhor um ribeiro ilusório? O ribeiro ilusório é aquele rio que forma na estação do desgelo do Hermon, na primavera em Israel. Começa a esquentar a temperatura, o Hermon é uma das maiores nascentes do Rio Jordão. Ele começa a descongelar, a montanha é feita, se eu não me engano, de calcário, é uma rocha porosa. Como tem muita neve no topo do Hermon e a temperatura sobe, a neve, ao descongelar, a montanha filtra. Debaixo da montanha é uma das nascentes mais fortes do Jordão. É o lugar onde Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É um lugar maravilhoso. Ali a água começa a brotar e agora o Jordão enche. Só que existem muitos lugares que têm água nesse período, é o que eles chamam de ribeiro ilusório. É um ribeiro apenas da primavera. Ele tem dia e hora para acabar. As caravanas vêm, acham água no lugar, bebe, alimenta o gado, fica todo mundo satisfeito. Depois eles andam, eles chegam no lugar, ué, cadê a água que estava aqui? Ela sumiu. Só tem o desenho do rio, já não tem mais água. Aí Jeremias no capítulo 15 fala, o Senhor por acaso é um ribeiro ilusório? O Senhor por acaso é alguém que eu busco hoje, tem água, me sacia? E aí no outro dia eu volto a te buscar, o Senhor já não está lá mais? Aí o Senhor fala para ele, olha, se você se arrepender, eu faço você voltar. Se você conseguir separar o que é precioso daquilo que é vil, você vai voltar a ser minha boca, meu porta-voz nessa versão aqui. É como se Deus estivesse falando para você, você está desequilibrado, cara. No capítulo 12 você estava pedindo para matar todo mundo. No capítulo 15 você está falando que eu sou ribeiro ilusório. Onde você está com a cabeça? Agora em mesmo eram as pessoas que eram o problema, agora sou eu, o Senhor, que estou errado. Entende o desequilíbrio ou não? O desequilíbrio acontece nos nossos relacionamentos horizontais, sim. O desequilíbrio também acontece nos nossos relacionamentos verticais, com certeza. Uma má compreensão acerca do que Deus tem para fazer na sua vida. Uma escassa compreensão acerca dos princípios que a palavra cultiva. Me leva facilmente a um engano de pensar que eu sei, ou que eu tenho razão. Quando Jó se viu naquela condição, onde seus filhos estão morrendo, sua saúde já se foi, seu casamento está à beira do fim, quando tudo aquilo está acontecendo, ele começou a falar coisas. Maldito o dia que eu nasci. Vai ver, não era para eu ter nascido. Deve ter alguma coisa errada. Porque ele está indo por esse caminho. Quando a gente lê no capítulo 1 e 2, ele lançou-se em terra, raspou a cabeça, adorou o Senhor. Estava crente. Mas agora ele já começa a falar de coisas estranhas. Ele começa a dar lugar no coração dele à dúvida. Ele começa a achar que Deus deve estar alguma coisa fora do lugar.
É num tom de fé que ele fala, mas ele é ousado quando ele diz assim: não é possível que não tenha ninguém aí no céu que me entenda. Deveria haver alguém entre mim e o Senhor para que a gente pudesse entrar num acordo aqui. Aí ele começa a fazer algumas considerações muito fortes. Aí o Senhor apresenta. Fala: Jó, faz o seguinte, arruma aí, fica de pé. Levanta aí como homem, eu vou te fazer perguntas e você me responde. Onde é que você estava quando eu pesei as montanhas do mundo com balança de precisão? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas, as coisas? Onde é que você estava? Sabe o que ele responde? Falei de coisas que eram maravilhosas demais para mim. Estava fora do meu alcance. Desculpa, eu estou desequilibrado. Eu estou fora do lugar. Jeremias faz isso. Quando ele está dizendo aqui, acho que o Senhor é um ribeiro ilusório. Jó faz isso, quando ele acha que Deus fechou os ouvidos para ele. Sabe o que é tremendo? Capítulo 42 de Jó termina assim, ó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque essa minha desequilibrada me fez conhecer o Senhor de um jeito que talvez eu não conheceria. Jeremias vai para o mesmo caminho? Vai. No capítulo 15, o Senhor está falando para ele: olha, se você se arrepender e voltar, cara, eu vou fazer de você como a minha boca. Pesado, não pode ser, lógico. Vou fazer de você como meu porta-voz. Você precisa voltar. Aí no capítulo 18, estou contando tudo isso para te explicar o formor. No capítulo 18, Deus fala para ele assim: desce à casa do oleiro, eu vou te mostrar uma coisa. No capítulo 18, verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor. Ah não, esse aqui é o final, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, verso 1. Levanta-te, desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então agora o Senhor está falando: será que eu não tenho controle não? Será que eu não posso pegar o que você está vivendo agora e tocar e fazer isso aí, voltar a ser o que era para ser desde o início? Será que eu não posso? Aí Deus vai começar a lembrar ele das promessas que ele tinha. Ele tinha promessa no capítulo 1, quando Deus falou para ele que formou ele no ventre. Deus falou para ele: olha, eu vou endurecer você. Eles vão pelejar contra você, mas não vão destruir você não. Só que ao longo do chamado dele, essas coisas foram se perdendo. Agora no capítulo 15, Deus fala para ele: olha, se você se arrepender, eu faço você voltar. E se você se tornar meu porta-voz, eu vou fazer de você um muro de bronze. As pessoas vão pelejar contra você, mas elas não vão ter como destruir você. Não vai ser você que vai passar para o lado delas, são elas que vão passar para o seu lado, porque eu vou fazer de você um forte muro. Então ele começou a ser restaurado, lá no capítulo 15, no 18, é a hora que ele, uau, o Senhor me formou. Ele fez de mim povo de propriedade exclusiva. Tem alguma coisa de Deus acontecendo na sua vida. Existem coisas que vão desequilibrar a nossa fé? Existem. Existem sentimentos que vão brotar no nosso coração, que vai fazer a gente olhar para Deus com um jeito estranho no coração? Existe. Ao longo desses anos que sirvo ao Senhor, eu já fiz cada coisa que você não imagina. Já ministrou cura interior? Já fez a pessoa se arrepender, liberar perdão? Já fez? Alguém já fez isso aqui, não? Nunca? Você nunca orou com alguém? Ah, graças a Deus. Sabe do que eu estou falando, não? A pessoa tem uma mágoa,
Aí você vai lá ministrar a palavra, o Espírito Santo vem, a pessoa começa a se arrepender. Aí você começa a orientar a pessoa na oração dela. Agora você vai liberar perdão sobre a vida de fulano. Aí a pessoa não consegue, fica meio amarrada, viu? Aí você fala, Senhor Jesus. Aí a pessoa, Senhor Jesus. Não vai, meu filho. Aí ela, em nome de Jesus, eu libero perdão sobre fulano. Aí começa a chorar. Às vezes fica endemoniado, porque aquilo está amarrado há muito tempo. Sai demônio, acontece a cura interior. E a pessoa... Amém? Entende o que eu estou falando? Você acredita que eu já fiz isso com gente para liberar perdão para Deus? Existem pessoas que estão magoadas com Deus, porque Ele me abandonou. Ele não podia ter feito isso comigo. Onde é que Ele estava com a cabeça? Sério, eu estou zoando não. Não é porque eu vim correndo não, eu estou falando, agora já baixou já. Então... o desequilíbrio pode me levar para um lugar muito estranho. Mas o Senhor, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar a essência dEle, que é perdoar, que é restaurar, que é edificar, que é levantar. Então agora sim, quando o Senhor usa aqui o profeta Isaías, e nesse contexto aqui imediato do texto, Ele está falando assim, vocês precisam lembrar que eu formei vocês. Que eu vi você quando você era massa informe. A gente precisa lembrar que o Senhor viu você no pior dia da sua vida. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Sua graça foi derramada sobre nós quando a gente não merecia nada. Não foi a nossa justiça que nos deu acesso à graça. Foi o amor dele, incompreensível amor. Que a Bíblia chega a dizer que o amor dele nos constrange. Esse amor nos achou quando nós éramos pecadores. Foi ali que o Senhor começou uma boa obra na sua vida, na minha vida. Uma vez eu escrevi uma série de mensagens sobre sentimento ou palavra. Fala comigo, sentimento ou palavra. Eu fiquei com esse texto um tempo na minha cabeça, meditando a respeito de algumas pessoas, como Elias. Elias manda cair fogo do céu, faz todo aquele movimento sobrenatural. Caiu chuva, não foi uma doideira? Só que Acabe nem Jezabel se converteu. No coração dele, eu penso, depois de estudar um pouco a vida dele, eu penso que no coração dele ele achava que se Deus se manifestasse de maneira tão poderosa, Acabe, Jezabel, os profetas que se renderam a Baal, todo mundo ia voltar para o Senhor e ia se converter. Quando ele viu cair fogo do céu, todo mundo assistiu aquilo. Quando ele orou ao Senhor e caiu chuva, que foi uma coisa extraordinária. E aí vem Jezabel falando assim, amanhã, a essa hora, você vai estar morto. Ele não se converteu, ele perdeu o sentido. Mas depois disso tudo, depois de toda a manifestação, depois de tudo que eu vivi no ministério, não adiantou nada. Ele perde o sentido, desequilibra. Eu fiz tanto, não vou nem perguntar se você já sentiu isso. Eu já. Depois de fazer tanto, se entregar tanto, crer tanto, viver tanto, orar, jejuar, leu a Bíblia, fez aquele movimento todo, e aí vem o dia mau, vem uma situação, não saiu do jeito que você queria. É ali o ponto, irmão. É ali que a gente vai descobrir se a gente vive por sentimentos ou por palavra. O Senhor é poderoso para equilibrar de novo. O Senhor é quem estava com ele quando ele deitou no deserto, falou assim, eu quero morrer. Aí o Senhor deu a ele uma comida, que fez com que ele corresse 40 dias e 40 noites. É o Senhor que está no alto da montanha, como um cício suave, falando ao coração dele, o que você está fazendo, Elias? Por que você está indo por esse caminho? Para que Deus está falando com ele doce desse jeito? Para ele reformular. Para ele lembrar sobre qual palavra ele está vivendo. Depois de tudo o que você já viveu aqui hoje, já cantou, já esperou, tomara que você segura só, eu não vou ficar pregando muito não, pode ficar sossegado. Mas eu gostaria que você trouxesse à memória que o Senhor, seu Deus, sabe equilibrar sua fé de novo. O Senhor sabe lhe falar ao coração de um jeito que vai despertar as profecias que você carrega. Quando Timóteo estava meio agoniado, porque Paulo está preso, aí Paulo fala para ele, Timóteo,
tem que avivar essa fé que tem dentro de você. Essa mesma fé que tinha sobre a sua avó, essa mesma fé que tem sobre a sua família, é seu legado. Existe um chamado de Deus no seu coração e ele não pode se perder por causa de um desequilíbrio. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus dentro do seu coração que não pode se deixar ir por causa de um sentimento que agora veio, quando Paulo fala entenebrecidos de entendimento. Tomou seu entendimento, está doido por causa de um sentimento. Aí eu preciso voltar à palavra, eu preciso voltar para aquilo que me dá esperança. Eu preciso voltar para aquilo que potencialmente vai me levantar e vai me fazer avançar. Aí o Senhor está usando Isaías para falar essas coisas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. De que águas ele está falando? Sobre a abertura do mar. É o contexto imediato do texto. Ele está falando para Isaías, olha, eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão olhando para o cativeiro, eu sei que vocês estão sem esperança, eu sei que vocês estão achando que é o fim de tudo, mas você precisa lembrar que quando vocês passam pelas águas, sou eu que estava no meio daquele negócio. Quando Israel saiu do cativeiro, os egípcios estavam vindo atrás deles, é um exército, eles não são nem exército, nem bandeira eles têm, nem nada eles têm. Eles estão fugindo e o Egito inteiro, soldados vindo atrás deles. Naquele dia houve uma profecia, diz para eles, olha para lá, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Quando eles acabaram de passar, as águas fecharam sobre os egípcios. Aquele exército que os perseguia deixou de existir. O Senhor está trazendo à memória aquilo que dá esperança. Ele está falando assim, ó, quando vocês passam pelas águas, sou eu. Depois que eles peregrinaram por mais de 40 anos, a gente vai ver por causa dos espias negaram, eles, enfim, depois de 40 anos, nas campinas de Moabe, Moisés escreve para eles Deuteronômio, Shema Israel, Adonai Eloheinu, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é um livro de avivamento no Antigo Testamento. Para quê? Porque aquela geração que murmurou já morreu. Ele está falando com uma juventude, como eu estou falando com a juventude aqui agora, pessoas que precisavam ser ativadas na fé, para que pudessem atravessar o Jordão. Aí quando eles vão atravessar o Jordão é período de cheia, eles estão com medo, eles não sabem como vão atravessar o rio naquela parte. Aí o Senhor dá uma palavra a Josué, diz para ele, olha, quando a arca começar a se movimentar no meio do povo, diga ao povo que respeite um intervalo, acho que 500 ou 900 metros, agora eu não me lembro, ele fala em côvados, eu não me lembro exatamente aqui, mas ele fala, separem uma distância, pelo menos uns 500 metros, e vejam por onde a presença está indo, siga a presença. Aí eles passam pelo Jordão, eles afogaram no Jordão, a água tampou eles, encobriu eles, eles afundaram lá. Então ele está dizendo, olha, quando vocês passarem pelas águas, pelo mar da vida, se lembre que eu já abri o mar uma vez, e eu sou o mesmo ontem, sou hoje, e serei eternamente. Quando você estiver diante de um desafio, o Jordão está cheio, está ruim para você, ele está ruim, segue a minha presença, porque eu vou partir as águas para você, e ela não vai afundar você. Por que Deus está falando essa linguagem? Para que eles se lembrem que o Senhor é quem começou a boa obra na sua vida. Ele não vai perder logo na sua vida. Ele não vai queimar o nome dele logo na sua vida. Logo na sua vez ele fraquejou, escapou da mão dele. Não. Ele vai dizer através de Isaías, eu sou o Senhor. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aí ele está falando, quando você passar pelo mar, eu estou lá, esperando. Quando você tiver crise por causa do Jordão, eu estou lá. Você acha que Josué não tinha medo? É claro que tinha. Mas o Senhor estava falando para ele assim, ser forte, corajoso. Não te mandei eu? Vai. Vai. Ele, mas vai. Eu vou ser com você. Essas águas não vão te afogar. E ele precisou crer. O equilíbrio veio da palavra de Deus no coração dele. Ele está falando, quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. O primeiro texto que me veio na cabeça é Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua enorme, eu falei isso a última vez. Cabeça de ouro, lembra? Por quê? A profecia era que o império dele ia acabar. Ele pegou e fez uma estátua inteira de ouro. Então ele falou, meu império não vai acabar nunca mais, coitado.
Aí mandou fazer um barulhão lá, toda vez que tocava aquele negócio, todo mundo tinha que ajoelhar e adorar. Adivinha quem que não adorava? Os 3. Aí ele mandou aquecer, a gente conhece a história, 7 vezes mais. Sabe o que eu acho tremendo na palavra deles? Eles falam assim, olha, se o Senhor nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas a gente não vai se dobrar diante disso aí. Tem que estar equilibrado, tem ou não tem? Sim ou não? Fala comigo, equilíbrio. É o seu ânimo. Vem cá, e traz uma cadeira aí. Deixa eu te explicar a ideia que eu tenho de equilíbrio. Sobe aqui, por favor. Eu fiz isso com a minha igreja, desde quando eu fui para lá, acho que 2009. Isso, põe aí. Sobe aí, por favor. Fica de frente para lá. E agora nós vamos saber. Vai andando para trás bem devagarzinho. E você já acredita mesmo. Deixa só a pontinha agora aí. Se eu tirar a mão, você cai, não cai? O Senhor está falando assim, ó, se você passar pelas águas, eu vou ser com você. Se passar pelo rio, eu vou ser com você. Se passar pelo fogo, eu vou ser com você. Significa que você vai chegar no seu limite. Você não se sustenta sozinho naquele ambiente. Ó. Se tirar a mão, meu amigo. Mas você precisa chegar nesse nível. Você precisa ir na direção de Deus até que você saiba, olha, nem eu me sustento aqui mais. Se o Senhor não for comigo agora, já era. Agora se eu tirar a mão, caia. Pode ser, senão não é caia, aí vai dar ruim. Isso é o que Moisés estava sentindo quando ele falou assim, ó, se a sua presença não for comigo, não me faça ir, porque eu já acostumei ficar seguro no Senhor já. Não sei viver de outro jeito. O problema que traz desequilíbrio para nós, na nossa fé, é quando a gente ainda depende de muita circunstância, de muito sentimento, de muita coisa natural. Aí a prova faz com que todas essas coisas escorram pelo esgoto e sobra só você e o Senhor. E você vai sentir a doce presença dele envolvendo você. Prepara, você vai se assustar durante esse ano, porque você vai viver situações que se você vai chegar nelas, vai pensar, ali eu achei que era meu fim. E aí você vai começar a dar testemunho e falar, olha o que Deus fez nesse negócio aqui. Há um tempo atrás, uma discípula nossa lá da igreja, o filho estava longe da presença do Senhor. Jovem, infelizmente se perdeu nas drogas e tudo. No dia do aniversário, ela falou para ele, deixa eu trazer um pessoal da igreja aqui, orar, tocar um louvor. É seu aniversário. Ele aceitou. Aí fizeram lá uma célula, oraram, o cara chorou pra caramba, fizeram apelo, ele voltou para Jesus, ela chorou pra caramba, se abraçaram, foi uma coisa louca. 10 minutos depois, buzinaram na porta da casa dele, ele entrou no carro com os amigos, 15 minutos depois, ela estava recebendo telefonema que ele tinha sido assassinado, ele e mais alguns. Pensa como é que eu fui para o velório. O que eu vou falar para a mãe? Ela acabou de voltar para Jesus, estava firmona, e acabou de perder o filho num contexto desse. Eu fui para lá assim, falei, meu Deus, cara. Eu esperei chegar lá e ela estava. Quando eu cheguei, eu olhei para ela assim, falei, você está bem? Ela, pastor, Deus é maravilhoso. Eu falei, por que? Me conta. Aí ela começou a contar que ele tinha voltado para Jesus, que essa era a oração dela, que o filho dela não morresse sem antes se consertar com o Senhor. Ela começou a pregar para nós, pregar para o velório, pregar para todo mundo. Meu Deus é poderoso, Ele salvou meu filho. 15 minutos depois ele estava baleado, que eu não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, tem uma mão segurando ali ou não tem? O Senhor é quem vai equilibrar suas emoções. Por isso que a Bíblia está cheia de versículos dizendo, não temas, não temas, não temas, não temas. Você precisa trazer a memória, é isso que ele está fazendo com Isaías. Olha, no mar era eu, no rio era eu, com Sadraque, Mesaque e Abednego era eu.
sempre vai ser Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu só preciso saber debaixo de que palavra que eu estou, irmão. Se eu estiver debaixo dos meus sentimentos, eu vou sucumbir. Mas se eu estiver debaixo da palavra, aí não tem mais, não tem o que fazer. A gente escreveu uma série nova lá, sobre os milagres de Jesus. Eu fiquei apaixonado com esses textos, foi algo poderoso que aconteceu, e aí estamos vivendo, todo o Projeto Vida, vivendo essas mensagens. Olha bem, um dia Jesus se aproxima de um lugar, e um leproso vem nele. O leproso diz: eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus olha para ele e fala assim: quero ser purificado. Só uma palavra, irmão. O cara já foi purificado na hora. Isso está em Mateus no capítulo 8. Acompanha lá. Depois dessa cura, vem o centurião. O centurião, você vai lembrar, ele chega e fala assim: eu tenho um servo doente lá em casa. Aí Jesus diz assim: ó, eu vou lá curá-lo. Aí o centurião: não precisa. Eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso de uma palavra. Porque eu vivo sobre a autoridade e eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu sei como funciona. Aí Jesus olhou para tudo: ei, vem cá os apóstolos, vem cá. Escuta o que esse cara está falando. É sobre isso aqui que eu quero desatar. Todo o capítulo é sobre a palavra de Jesus, poder da palavra dele. Agora o centurião se aproxima dele e fala assim: eu só preciso de uma palavra, porque eu tenho soldados. Eu digo a esse: vai, ele vai. Quando um soldado vai, é o que ele quer explicar. O centurião, ele tem 100 soldados sobre a ordem dele. Quando ele manda um soldado: vai lá na feira e faça tal coisa. Esse soldado vai, quando ele chega lá, as pessoas obedecem ele, não é por causa dele, é por causa de quem deu a ordem, o centurião. As portas se abrem porque ele está debaixo da palavra do centurião. O centurião está falando: eu sei o que é quando alguém se move debaixo da minha palavra, e eu sei o que é quando eu me movo debaixo de uma palavra. Porque se o imperador fala: vai lá em tal lugar e faça isso, quando eu vou, o centurião, eu vou e as portas se abrem, nada me resiste, tudo está lá pronto, preparado. E ele sabe que não é por ele, é porque ele representa o império. Agora ele está olhando para Jesus como Deus, ele está falando: eu sei o que é andar debaixo de uma palavra. É como se o centurião tivesse visto Jesus curar o leproso. O leproso falou assim: eu sei que o Senhor pode. Aí Jesus: eu posso. Aí o cara foi curado. Aí o centurião era o próximo da fila. Aí ele falou: eu tenho um servo também doente. E o Senhor pode? Posso. Eu vou lá na sua casa. Não precisa, eu já vi o que o Senhor fez aí. Eu só quero uma palavra, fala aí. Fala uma palavra aí para mim, que quando o Senhor falar, eu sei que eu vou começar a andar, essa palavra vai ficar sobre mim. Eu não vou viver por nada, eu não vou viver por medo, eu não vou viver com dúvida, não vou com nada. O Senhor fala e eu vou andar debaixo dessa palavra. Quando eu chegar na minha casa, não sou eu que chego, é a sua palavra que está comigo que chega. E quando eu entrar lá, meu servo vai estar curado, porque eu estou debaixo da sua palavra. E Jesus chamou todo mundo: eu não achei uma fé como essa em Israel. Capítulo 8, verso 16, pode ler em Mateus, está escrito assim, ó: e naquele dia as pessoas foram trazendo endemoniados, enfermos, e Jesus somente com a sua palavra os curava, os libertava. Só com a palavra. Vê se eu chutei ou acertei. Acertei? 8,16. Somente com a sua palavra. Sabe o que aconteceu naquele dia? Um galerão desse aqui chegava lá e falava assim: tem um cara endemoniado. Ele saía. Mas esse aqui é paralítico, ele levanta. Ele não colocou a mão em ninguém nesse dia aí. Só com o poder da sua palavra. Por que isso é simultâneo ao centurião? Porque ele está frisando desde o leproso: vocês vão entender que vocês vão viver debaixo da minha palavra. É isso que vai trazer equilíbrio para dentro do seu coração. Você não vai viver debaixo de sentimento, você não vai viver debaixo de dúvida, você não vai viver debaixo de nada, você vai viver debaixo da minha palavra. Aí naquele dia ele falava, o demônio saía, ele falava, o demônio parava, ele falava, a enfermidade parava. Acabou o dia, o que ele fez? Vamos atravessar o mar. Aí eles entraram no barco, ele dorme no barco. No meio do mar tem uma tempestade, eles acordam ele, nós sabemos o texto. Aí agora ele levanta e diz ao vento: aquieta-te. A tempestade: aquieta-te. Aí os discípulos: quem que é esse cara? Que ele falou com o leproso, ele falou com o centurião, ele falou
com o demônio, ele falou com doença, ele falou com o vento, ele falou com o mar. E tudo obedece à fala dele. E quem sou eu para ficar de fora? E quem sou eu com os meus desequilíbrios a achar que eu estou fora do alcance da palavra dele? O timbre da voz de Jesus alcançava coisas que a gente, olho natural, não alcança, irmão. Isso é maravilhoso, eu falei isso esses dias. Você sabe que o cão, ele ouve uma frequência que a gente não ouve? O cara toca uma pitinha assim, você não escuta nada, o cachorro escuta. Sabe, já ouviu? Você sabe que uma pessoa consegue atingir um tom de voz que ela, diante de uma taça, ela vai levantando um tom, chega uma frequência que quebra a taça. Já ouviu? Alguém já ouviu isso? Então, eu estou te dando um exemplo simples para explicar um negócio muito poderoso. Quando Jesus falava, a frequência da voz dele atingia demônio, atingia enfermidade. Quando Jesus falava, a árvore ouve a voz dele. Ele fala, seca, ela seca. O vento ouve, a tempestade ouve, a onda ouve, tudo ouve. Por quê? Porque ele é a palavra viva de Deus. E o centurião entendeu isso. E ele está tentando trazer isso para os discípulos e para mim e para você nessa noite. Esse é o capítulo 8 de Mateus. Capítulo 9, Jesus chama 12. Os 12 vão e ele diz, eu estou dando autoridade a vocês, vocês vão lá e faz a obra. Eles vão, eles voltam, ele manda 70. Os 70 vão, os 70 voltam. Possuídos 10, 17. Põe aí, vamos ver se eu lembro bem. E regressando os 70, possuídos de íntimo temor, disseram. Pode ser que eu esteja falando uma versão diferente dali. Senhor, até os demônios se submetem. Aí Jesus diz, é claro, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada vai causar dano a você. Por que ele está falando isso? Porque você não está sozinho. Você está debaixo de uma palavra poderosa de Deus. Você está debaixo de uma mensagem que é capaz de levantar você no dia que você olha e diz, esse é meu fim. Pode ser o seu fim natural, mas o fim daquilo que Deus começou dentro de você, não tem. É eterno. Ele começou e não tem ninguém que termina, nem você termina. Nem você, com todo o desequilíbrio do mundo, é capaz de parar o que Deus começou na sua vida. Ou ele vai perder para você. Ele é capaz de fortalecer você. Ele é capaz de levantar você. Esse é o Deus que eu quero que você ouça a voz nessa noite, dizendo assim, quando você passar pelo seu mar, eu vou estar lá. Quando você chegar diante do seu desafio, do seu rio, eu vou estar lá. Quando você chegar diante do seu limite, o fogo vier contra você, eu vou estar lá. Não vou te deixar. Não vou te deixar sozinho. Não vou abandonar você. E minha mão nunca vai se encolher na sua direção. O Senhor é o Deus que equilibra você. O Senhor é o Deus que vai equilibrar você durante 2023. O Senhor vai colocar a mão poderosa sobre a sua vida. E você vai saber que há um Deus empurrando você na direção do seu chamado. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai enrijecer seus ossos. O Senhor vai fortalecer você. Essa é a oração do apóstolo Paulo, irmão. Quando ele ensina sobre batalha espiritual em Efésios capítulo 6, ele fala assim, depois de havendo feito tudo, permaneceis inabaláveis. Fala aí para a pessoa do seu lado, durante esse ano, 2023, o ano do equilíbrio, você vai fazer tudo e vai permanecer inabalável. Porque há uma palavra sobre você. Amém? Você não está sozinho nem sozinha. Existe uma palavra sobre você. O momento que você tentar andar debaixo das suas próprias convicções, você pode falhar. Mas o momento que você entender que você está debaixo de uma palavra viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, você pode ter a certeza, a convicção no seu coração, que o Senhor não vai te deixar. Então o
O que me equilibra diante do mar? O Senhor. O que me equilibra diante das águas profundas? O Senhor. O que me equilibra no meio do fogo? O Senhor. Basta uma palavra sua e não tem mais mar, não tem mais rio, não tem mais tempestade, não tem mais nada, só tem a sua palavra. Eu quero trazer a sua palavra para dentro do meu coração então. E ela vai equilibrar todos os altos e baixos da minha alma, da sua alma. Se existem vazios dentro de você, a palavra de Deus é que vai preencher. Fica de pé para a gente terminar. Se existem vazios dentro de você, existem pontos nebulosos na sua fé, eu sei que existe. Existem circunstâncias dentro do nosso coração que nos abalam, que roubam de nós a esperança, que traz temor para dentro do nosso coração. O que o senhor quer dizer com isso? Que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Durante 2023 você não vai viver debaixo de desequilíbrio. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança, e você vai finalizar tudo que Ele determinou sobre a sua vida, não vai ficar nada pelo caminho. Em nome de Jesus, você vai concluir seu propósito, seu chamado, seu ministério, a área onde o Senhor mandou você atuar, o lugar onde o Senhor colocou você para agir, as pessoas que o Senhor colocou debaixo da sua oração, debaixo das suas mãos. Você vai ser luz no meio das trevas, você vai trazer influência para dentro do coração delas, e elas vão aprender através da sua vida, o que é alguém ser sustentado pelo Senhor. É através da sua vida que as pessoas vão conhecer o que é equilíbrio de verdade. Quando elas olharem para você, como você pode estar de pé agora? Eu sei em quem tenho crido. Já faz tempo que eu não estou equilibrado sobre os meus próprios pés, já faz tempo. Guardou a imagem na sua cabeça? Essa imagem vai perseguir você durante todo o ano. Uma mãozona forte de Deus no seu ombro. Estou aqui. Quando você passar pelo mar, sou eu. Quando você passar pelo rio, sou eu. Quando você passar pelo fogo, sou eu. Isso vai dar a você as experiências mais sobrenaturais que você pode viver. Isso vai fazer você ser luz no meio das trevas. Porque você vai viver pela palavra de Deus, viva e eficaz. Você vai começar a andar na direção dos seus desafios, com o mesmo entendimento do centurião. Tem uma palavra sobre mim. Hoje eu não estou no meu melhor momento, talvez você diga. Meu Deus, você já viu que quando você está debaixo de uma crise, as pessoas ligam para você para aconselhar dentro da área que você está mal? Já viu? Ou é só comigo ou acontece com você? Eu tive vivendo dias buscando a Deus, algumas situações precisavam romper no meu coração, buscando ao Senhor. E Deus vem dando graça, as coisas vêm se alinhando. Anteontem alguém me ligou. Preciso de uma palavra, porque está acontecendo isso e isso e isso na minha vida. Eu falei, então vamos chorar nós dois. Quase que eu falei para ele. Só que eu não estou ali para falar dos meus sentimentos com ele. Eu estou ali para falar onde é que os meus pés estão. E os meus pés estão firmados na rocha que é a sua palavra. Aí eu comecei a falar para ele, você vai fazer assim, vai acontecer isso, você vai fazer assim, vai fazer desse jeito. O cara começou a chorar do outro lado, Deus começou a visitar ele, foi tomado por Deus. O que é que o Senhor está dizendo? Que o seu lugar de fraqueza, você olha assim e fala, aqui é o meu fim, é aqui que eu vou morrer. Eu estou desequilibrado, aqui eu estou... Não, meu amigo. É aí que o poder de Deus vai se manifestar com intensidade. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou. O poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você não viver a fraqueza, como é que você vai descobrir o poder de Deus? O mal das pessoas é que elas querem viver uma vida reta o tempo inteiro, nunca dá errado nada, tudo é perfeito. Meu amigo, só naquele caminho lá da Dora Aventureira que é assim. Esses dias eu vi um Reels. Você deve ter visto uma moça que tentou suicídio, já viu? Ela está no quarto do hospital, ela tentou suicídio, quase morreu. Aí
Entrou no quarto o médico. Aí ela, muito abatida, ele falou com ela: por que você tentou isso? Ela: eu tô desequilibrada. Aí o médico falou para ela: olha pro monitor. Sabe aquela coisa do batimento cardíaco? Aí ela: tá vendo que fica assim? Ela: tô vendo. Ele falou assim: e se ficar assim, tá bom? Ela: não, aí eu morri. Pois é. A vida é assim mesmo, ela é alto, ela é baixo, ela é alto, ela é baixo. Se ela ficar assim o tempo inteiro, você já morreu. Aquilo lá mudou a cabeça dela, começou a chorar, que ela recebeu no coração dela. O cara saiu, a enfermeira chegou. Ela: quem é o médico que estava aqui agora falando comigo? Ela: que médico? O médico, ele estava aqui, ele falou comigo sobre o alto e baixo. Aí a enfermeira: tem médico hoje aqui não, moça. Fiquei aqui perto aqui, eu não vi ninguém entrar aqui não. Ela: quem que entrou lá, irmão? O médico dos médicos. A moça fez uma tatuagem assim, ó, no braço. Pra quê? Pra você lembrar que eu e você vivemos altos, vivemos baixo, mas o Senhor é com você em todos os ambientes. Ele está falando: olha, se você estiver no mar, eu estou com você. Se você estiver no vale, eu estou com você. Se você estiver abatido, eu estou com você. Eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, seu socorro bem presente no dia da tribulação. Não te mandei eu ser forte, corajoso, porque essas águas não vão afogar você. Esse não é o seu fim. Esse é o caminho por onde você vai me conhecer de verdade. Mas é porque tá ruim, pastor, tô com medo. Eu também tô. Mas eu tenho desafio, eu também tenho. Mas há uma coisa: o Senhor é com você, Ele é comigo, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu não vou dar voz ao meu desequilíbrio, eu vou dar voz à palavra dele, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai penetrar até as juntas e medulas, desejos e intenções do meu coração, e eu vou ficar com ela, com a palavra dele. Eu vou pegar tudo que me desequilibra, eu vou colocar para fora, eu vou dizer para ele: pode me encher da sua palavra, porque se o Senhor falou, vai se cumprir. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. A minha vida está debaixo da sua palavra. Nós vamos adorar o Senhor. Se você quiser vir até a frente para a gente orar, vamos orar. Você vai levantar suas mãos no seu lugar, e nós queremos profetizar sobre a sua vida, que esse ano é o ano do equilíbrio, e o que vai equilibrar você é a palavra do Deus vivo plantada dentro do seu coração. Vamos buscar o Senhor.
Pai, toma teu filho, a tua filha, toma a tua igreja nas mãos, da planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Eu oro por uma unção que seja liberada nesse lugar, nessa noite. Que o Senhor venha nos batizar aqui nessa noite, meu Pai, com o equilíbrio que vem do alto. Que o Senhor venha colocar da palavra dele em você, no seu coração, e você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E se você tem caído, se você tem desistido, se você está triste nesses dias, sem aquela motivação queimando no seu coração, eu quero orar por você nessa noite. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa tomar você pela mão agora, e o seu coração seja renovado agora, sua fé, ela seja renovada no Senhor nessa noite. Seu compromisso, seu chamado, ele seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Eu repreendo o inferno, as ações espirituais, emocionais, em nome do Senhor Jesus. Que você seja tocado agora e renovado, curada, para viver esse ano debaixo do poder sobrenatural do Senhor. Que o Senhor seja seu escudo, que o Senhor seja o seu refúgio, que o Senhor seja a sua fortaleza. Que você possa viver durante esse tempo renovado, abençoado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por essa ministração sobre as nossas vidas, Pai. Nós caminharemos debaixo da Tua palavra, não debaixo de emoções, não debaixo de sentimentos, Pai, mas caminharemos, Pai, na Tua palavra, porque é ela, Pai, que vai nos fortalecer, é ela que vai fazer com que nós permaneçamos firmes, vivendo uma vida, um ano de equilíbrio na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Daniel. Obrigado, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando a vida dele, abençoando a família, a casa, o ministério, Pai. Em tudo que ele colocar as mãos, Pai, o Senhor possa mesmo abençoar, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, que esteve aqui. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, nos presenteou nessa noite. E por podermos estar aqui nesse segundo dia, Pai, em adoração e exaltação ao Teu santo nome, Pai. A Ti, Pai, nós agradecemos, a Ti nós bendizemos e a Ti nós exaltamos por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus.